Eu fui preso no dia 17 de março de 1973. Eu era um cara legal, eu era do movimento estudantil, eu tinha relação com as organizações... Suspeita. Não, sobre suspeita. Por suspeita. Não, os caras me pegaram em casa, eles vieram me buscar. Suspeitaram de você e foram te buscar. Não, alguém me entregou, entregou, não foi? Alguém entregou. Bom, aí eu fui para a casa da minha mãe, a casa da minha mãe estava cercada. Aí eu falei, ó, o negócio tá ruim. Aí eu falei para minha esposa, ó, nós temos que cair fora, os caras vão pegar a gente. Ela falou, mas cair fora para onde? Onde nós vamos? Eu falei, ó, aqui não dá para pegar. Aí ela foi dar aula de manhã, eu cheguei, estava tomando banho. Vou falar uma coisa que vocês vão adorar, mas eu não gosto de falar isso, que é uma sujeira. Tinha um caminhão da Folha de São Paulo no Borracheiro, em frente à minha casa. Caminhão da Folha de São Paulo parado ali. Olha, porque eu... Não, falar alto. Não, mas Olha. as pessoas sempre falam, tem que falar dos carros da Folha de São Paulo. Né? Imagina, Então, sobrenome já. Ditadura, sobrenome, carros da Folha de São Paulo. Manchete já. O contraponto nem começou, já tem manchetes. Acabou a entrevista. Bom, É uma regra do aí é o jornalismo seguinte, hoje. eu O bom entrei, jornalismo é colocar, entendeu? Golpe, vírgula, os caminhões, os carros da Folha de São Paulo. encrenca. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, eu entro em casa, eu morava num apartamentinho lá na Moca, perto do Juventus, na rua Juventus, chamava Joatindiba na época, agora eu chamava Juventus, 832. Quando eu entrei, eu vi aquele caminhão, falei, puta, mas o que esses caras estão fazendo de sábado no Borracheiro? O Borracheiro... Entregar jornal. É. Aí eu entrei, de que eu entrei, os caras vieram e me pegaram. Eu estava tomando banho, os caras tocaram a campainha, eu fui abrir a porta, já tomei uma coronhada de metralhadora no olho, assim. Pá! No olho. O cara afundou o olho. Assim. Durante 40 anos, digamos, né, porque o golpe tem 50 anos, mas 40 anos se fala de... O que é Comissão da Verdade? Comissão da Verdade são 3 eixos: memória, verdade e justiça. Durante 40 anos, nós só falamos da memória. O que é memória? Das vítimas. Nós nunca falamos de quem mandou matar, que é a verdade. Exatamente. Aí como é que nós vamos chegar na justiça se você não contou a verdade? Que é o capítulo da repressão. Então, a grande... Porque a Comissão da Verdade não é uma lei, não é um relatório, a Comissão da Verdade é um movimento. Você acha que os militares ainda guardam os documentos que não vieram a público sobre os crimes cometidos durante a ditadura? Você tem alguma expectativa de que ainda seja possível descobertas com base em documentos... Eu sei que as minhas respostas são longas, das Forças Armadas. É tudo pequenininho, tem... Militar morre, mas não rasga documento. A base da teoria militar é documento. Militar faz documento para tudo. Militar não rasga documento. Porém, é da tradição brasileira que documento do Itamaraty e documento militar, você morre, mas não entrega. Vocês lembram que o Silvio Beck fez o filme sobre o contestado? Teve que contratar médiums para contar como é que foi a história do contestado, né? Porque desde a Guerra do Paraguai, Exatamente. Todas as guerras brasileiras onde tem a história militar do Brasil, não se escreve, não se conta e quem conta é traidor. Na mesma gaiola, no mesmo viveiro, não pode conviver gaviões e passarinhos. Entendeu? Quem financiou a repressão? Quem se aproveitou da repressão? Quem tem as mãos sujas de sangue não pode conviver na mesma sala daqueles que foram perseguidos. Eu acho que o problema da democracia brasileira, do Brasil, foi esse deixar barato. Porque embaralhou o jogo, aí fala assim, não, o que foi, agora começa um novo campeonato. Porque nós que gostamos de futebol, a revanche, dentro das regras do jogo, é legítima. O que não pode fazer é mata-mata, né?
mas revanche pode. Então, se essa história não puder ser contada, e se as coisas não puderem ser discriminadas, então, não dá para você falar, deixa eu pegar um exemplo leve, para eu conviver bem lá no Pontal do Paranapanema, com os caras que acham que o Auro Morandrade foi um cara legal, porque até Andradina tem o nome dele. E deixar barato que o Coronel Curió, ele foi um cara legal. Depois que ele matou todo mundo no Araguaia, decapitou e mandou incinerar os corpos e só preservou 2 crânios, ele abriu uma frente de trabalho, foi Serra Pelada, ele empregou tanta gente lá, puseram até o nome da cidade dele, e hoje ele é um dos maiores mineradores na Amazônia, foi deputado federal, e bobear eu até admito ele na minha coligação, entendeu o que eu estou falando? Você sabe que nenhum judeu compra carro Ford, né? Por que nenhum judeu? O cara pode ser 5ª geração da Segunda Guerra Mundial, mas porque a primeira coisa que ele aprende é que a Ford foi a empresa que mais contribuiu com Hitler, que nem as empresas alemãs contribuíram tanto é que tem uma fábrica da Ford na Alemanha até hoje, que faz um carro americano-alemão. Então o que acontece é o seguinte, quando você não conta como é que foram os crimes, quando não esclarece, você não cria um cordão de isolamento que o cara fala, com esse cara eu não me relaciono, com essa empresa eu não me relaciono. Porque se você colocasse assim, o banco que financiou a ditadura era o banco tal. Você imagina o estigma que você... A fábrica de automóveis que fornecia, que o presidente dessa fábrica foi lá no DOPS e montou um estande de tiro e treinava tiro com os caras, e ele fornecia as veraneio, os chevetes, entendeu? Por exemplo, eu sei de uma história, que o Juca Kfouri também sabe, que a gente não conta, que tinha um determinado político do Tatuapé, um árabe, que eles tinham uma agência de automóveis. Ele era cunhado de um jogador de futebol. Eles tinham uma agência de carro na Vila Mariana. Esse político do Tatuapé, de origem árabe, e seu cunhado, que foi um grande jogador da seleção brasileira, jogou no Santos, no Corinthians, era um grande goleiro, eles tinham uma função, esquentar documento dos carros sequestrados, dos guerrilheiros e dos presos, e eles eram os caras que arrumavam carro nessa multinacional americana de veículos. Eles é que tiravam as veraneio, os chevette a preço de custo. Se você conta, aí o cara vê e fala, esse cara do meu time, mas sabe o que ele fazia? Porque esse aí não é que me contaram, esse eu vi ele lá na UBAN. Aí eu falei para um tira lá, falei, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara esquenta o documento do chefe. Todos os documentos ele esquenta. E ele tira carro lá na multinacional. Agora, essas histórias vão ser contadas. Agora, o que eu estou tentando dizer é que há 2 anos atrás, quando a gente revelou os livros do DOPS, né, a Zélia Cardoso de Mello, a nossa querida Zélia Cardoso de Mello, o pai dela era delegado, e de sábado à tarde, quando ela não tinha que fazer, ela ia assistir sessão de tortura no DOPS. Ela adorava. Né? Então, tudo isso vai vir a público.